Já imaginou se um dia você descobrisse que tudo o que sempre acreditou sobre religião não passasse de uma grande manipulação? E se eu te dissesse que há segredos tão profundos, guardados a sete chaves, que poderiam mudar completamente a forma como vemos a nossa existência? Desde os tempos mais remotos, diversas civilizações registraram a presença de entidades que orientavam e influenciavam o destino da humanidade. Mitologias antigas de diferentes partes do mundo contam histórias sobre seres poderosos que moldaram a criação. Mas algo chama a atenção. A palavra Deus, como conhecemos hoje, simplesmente não existia nessas culturas ancestrais. O conceito de um Deus único, supremo e absoluto é relativamente recente. Estudos mostram que esse termo só começou a surgir há cerca de 4.000 anos, na região da atual Turquia. Antes disso, as divindades eram descritas com diferentes títulos, como o Todo-Poderoso, o Grande Criador ou a Força Suprema. Mas então, por que essa ideia foi tão fortemente implantada em nossa sociedade? A resposta pode estar nas religiões organizadas. Desde que surgiram, elas desempenharam um papel crucial em frear o avanço do conhecimento. Enquanto as antigas mitologias traziam informações sobre a origem do universo e do ser humano, as instituições religiosas começaram a ocultar esses dados, guardando-os apenas para uma elite seletiva. Com isso, a população foi privada de compreender sua verdadeira essência e passou a aceitar verdades impostas sem questionamento. Curiosamente, a ciência moderna, ao investigar a origem do cosmos, acaba esbarrando nos mesmos princípios que as antigas mitologias descreviam. O conceito do ovo cósmico, por exemplo, aparece em diversas tradições. Na mitologia chinesa, o universo surgiu da quebra de um grande ovo, dando origem ao Yin, ao Yang e a Pangu, o Criador. Já nas tradições indianas, fala-se sobre duas loka, dimensões, formadas a partir da separação cósmica. E não para por aí. A ciência já conseguiu provar que o nosso universo pode estar conectado a outro composto de antimatéria, algo que mitologias antigas também mencionavam, descrevendo a existência de um mundo-espelho. Mas enquanto esses conhecimentos se confirmam, o que fazem as religiões? Elas simplificam tudo e impõem uma única resposta: Deus criou o mundo e ponto final. O grande problema disso é que, ao longo dos séculos, essa mentalidade foi reforçada de geração em geração. As religiões, por meio da teologia, inundaram as pessoas com certezas absolutas, impedindo que o intelecto humano buscasse novas respostas. O filósofo Immanuel Kant dizia que o verdadeiro conhecimento está na capacidade de colecionar incertezas, mas fomos treinados a fazer exatamente o oposto: aceitar dogmas sem questionar. E o que acontece quando as pessoas são ensinadas a não questionar? Elas permanecem presas em um ciclo de submissão, vivendo na ignorância sobre sua verdadeira capacidade. O ser humano, que poderia alcançar níveis elevados de consciência, acaba se contentando com a mediocridade imposta por crenças limitantes. Enquanto isso, aqueles que detêm o conhecimento seguem no controle, mantendo a humanidade presa a um sistema que favorece poucos e escraviza muitos. Se formos além e olharmos para as religiões de matriz africana, por exemplo, veremos que elas preservam ensinamentos que foram completamente apagados do pensamento ocidental. Tribos africanas ancestrais já tinham noção sobre a posição das estrelas e o funcionamento do cosmos muito antes da ciência moderna. Os Dogons, do Mali, conheciam detalhes precisos sobre a estrela Sírius e seus sistemas estelares, mesmo sem tecnologia para observá-los. Outro caso emblemático ocorreu com os maias. Quando os espanhóis chegaram à América Central, encontraram uma vasta biblioteca com mais de 2.000 códices que registravam o conhecimento daquela civilização. No entanto, ao não compreenderem aquela escrita,
os conquistadores decidiram que se tratava de coisas do demônio e queimaram tudo. Apenas alguns poucos registros sobreviveram, privando o mundo de uma sabedoria ancestral valiosa. E esse padrão se repetiu em outras partes do mundo. No Egito Antigo, há registros de que os faraós e sacerdotes possuíam conhecimentos avançados sobre astronomia, medicina e engenharia. Muitas dessas informações foram mantidas em segredo ou destruídas com o passar dos séculos. No mundo greco-romano, a Biblioteca de Alexandria era um centro de aprendizado que armazenava séculos de descobertas científicas, mas foi incendiada, fazendo com que incontáveis registros se perdessem para sempre. Agora, pense no impacto que tudo isso tem na nossa sociedade. Fomos ensinados a acreditar que a nossa forma de pensar é a mais evoluída, mas será mesmo? Ou será que vivemos numa ilusão criada para nos afastar da verdade? Enquanto continuamos apegados a crenças impostas, ficamos incapazes de perceber a nossa própria grandeza. E se tudo o que nos foi ensinado sobre espiritualidade estiver incompleto? E se a verdadeira essência do ser humano for muito maior do que nos fizeram acreditar? No final, a pergunta que fica é: até quando aceitaremos viver nessa prisão invisível? Será que um dia teremos coragem de questionar tudo o que nos foi ensinado e buscar a verdade por nós mesmos? Se analisarmos os avanços tecnológicos e científicos, veremos que a humanidade está em um ponto de virada. O desenvolvimento da inteligência artificial, a exploração do espaço e a busca por vida em outros planetas nos mostram que estamos prestes a romper barreiras que antes pareciam intransponíveis. Mas será que esse progresso será suficiente para nos libertarmos das correntes da ignorância religiosa? Muitos dos grandes pensadores da história, de Giordano Bruno a Nikola Tesla, foram perseguidos por desafiar as ideias convencionais. Eles ousaram enxergar além do óbvio e, por isso, sofreram as consequências. Mas sem pessoas assim, jamais teríamos alcançado os avanços que temos hoje. A pergunta que fica é: estamos prontos para seguir os passos deles e desafiar as crenças que nos foram impostas? Talvez a resposta para os mistérios da existência esteja dentro de cada um de nós. Talvez o verdadeiro despertar não venha de fontes externas, mas sim da nossa própria busca por conhecimento e compreensão. No final, a liberdade que tanto almejamos pode estar ao nosso alcance. Basta termos a coragem de abrir os olhos e enxergar além das sombras da caverna. E assim, aqui do seu lado esquerdo, está aparecendo mais um excelente vídeo do nosso canal, mega recomendado para você. Clique e assista agora. E claro, deixe seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal.